Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um vídeo aqui hoje falando sobre alimentação das vacas, né? Num vídeo anterior, eu recebi uma pergunta feita por Eduardo Pereira. Eduardo, muito obrigado primeiramente pela pergunta e por acompanhar o canal, né? Então, a pergunta dele foi o seguinte: Boa noite, Felipe. Depois explica como funciona a dieta das vacas e elas comem também concentrado? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, obrigado a todos que assistem, que deixam um like aí no vídeo, que comentam, que compartilha, que estão sempre aí acompanhando o canal, né? Vamos lá. Pra gente poder falar a respeito de dieta das vacas, temos que falar sobre uma categorização das fazendas, que elas são divididas basicamente em 5 sistemas de produção. Esses 5 sistemas de produção são uma forma de agrupar as fazendas com um manejo similar quanto ao uso de alimentos vindos de fora, a alocação dos animais, né, geralmente vacas secas, em pastos externos, provavelmente um pasto alugado. Então, sem mais delongas, vamos detalhar esses sistemas. Falando sobre o sistema 1, ele é um sistema 100% à base de alimentação a pasto. Não quer dizer que seja apenas um consumo de pasto in natura, né, as vacas se alimentando, mas também a produção de uma silagem do próprio pasto. Como eu mesmo já fiz até um vídeo, vou deixar ele aqui em cima, e posso até fazer outro explicando mais detalhes. De repente, deixa um comentário aí perguntando se vocês têm interesse nisso. Então, como eu ia falando, o sistema 1 ele é 100% à base de pasto e tudo é feito a partir de que tem na fazenda. Não vem nada de fora, não é adquirido nada de fora. Já o sistema 2, ele é um sistema que possibilita a alimentação externa para vacas secas. Nesse sistema, entre 4 e 14% do total de alimentos utilizados para a alimentação das vacas é adquirido de fora para suprir, né, as vacas secas. E, inclusive, também é possível a migração dessas vacas para um pasto externo, alugar um pasto e colocar essas vacas. E, como eu disse, entre 4 e 14% do total da alimentação será adquirido externamente, né? A gente passando em seguida para o sistema 3, é um sistema que, além de possibilitar uma alimentação externa de vacas secas, também possibilita a alimentação das vacas em produção, né? Não só adquirir alimentos de fora para fornecer às vacas secas, mas também às vacas em produção para dar uma estendida na lactação, para ter alimento suficiente para chegar até o fim da temporada de lactação. Mais para frente eu faço um outro vídeo explicando melhor como funciona a questão da produção de leite na Nova Zelândia, que é sazonal, né? Não segue a mesma coisa do Brasil, que é leite vaca parindo e produzindo no ano inteiro. Lá tem um intervalo entre lactações e toda a fazenda fica parada, não tira leite. Mas, como eu disse, eu faço um outro vídeo para explicar melhor isso. Se eu for fazer aqui vai ficar imenso. Já no sistema 3, como eu ia falando, entre 10 e 20% do total da alimentação ele é importado, né? Importado nesse caso é adquirido de fora, não quer dizer que venha de outro país. E como eu disse, tanto para ter alimento suficiente para as vacas chegarem até o final da lactação e também para fornecer às vacas secas. No caso, o fornecimento para as vacas secas, eu posso adquirir um alimento externo que tenha uma digestibilidade menor, que seja um alimento um pouquinho mais abaixo, porque a exigência da vaca seca é menor do que a vaca em lactação, né? O sistema 4, então, ele é um sistema que, assim como o sistema 3, tanto para a vaca em lactação quanto para a vaca seca, existe o fornecimento de alimentos.
E nesse caso, aqui gira em torno entre 20 e 30% da alimentação total. E por último, o sistema 5 é um sistema que ao longo de todo o ano, né, ao longo de toda a lactação das vacas, durante todo o ano, mais de 30% da alimentação vem de fora, né? Tanto, como eu disse, para as vacas em lactação quanto para as vacas secas. A gente passando para uma outra classificação, seria a classificação da categoria de desembolso, né? Quanto é o giro de dinheiro dessas fazendas, assim, se podemos dizer dessa forma, né? Em fazendas dos sistemas 1 e 2, o desembolso é relativamente baixo. Já no sistema 3, ela já é um sistema de desembolso médio. E nos sistemas 4 e 5, já são sistemas com alto desembolso, porque, como eu expliquei anteriormente, são fazendas com uma alta dependência de importação de alimentos, né? Mais uma vez, importação no sentido de trazer de um fornecedor externo, não quer dizer que vai vir de outro país. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas nós estamos entrando nesse mérito agora. Com base nisso que eu falei aqui, para cada faixa de desembolso, em que nos sistemas 1 e 2 estão agrupados na faixa de baixo, sistema 3 médio e os sistemas 4 e 5 alto desembolso, para cada uma dessas faixas são requeridas diferentes desempenhos de algumas habilidades. As habilidades são as mesmas, porém a forma de encarar essas habilidades, a forma de lidar com essas habilidades é diferente para cada uma dessas faixas. Então vamos lá, vamos falar sobre as habilidades, né? A primeira delas é o conhecimento em nutrição. O conhecimento em nutrição. Conhecer as diferentes opções de alimentos para as vacas, saber, além dos custos relativos, saber também as propriedades alimentícias. Por exemplo, a teor de matéria seca, energia metabolizável. E à medida que uma maior quantidade de alimentos são, não uma maior quantidade, mas uma maior variedade de alimentos são utilizados, mais complexo se torna esse gerenciamento. Portanto, maior entendimento se faz necessário. No sistema 5, que além de utilizar uma grande quantidade, utiliza uma variedade maior de alimentos, do que no sistema 1, que é focado basicamente em pasto. A segunda habilidade seria o manejo de pastagem, que é administrar o uso dos pastos e se preparar para eventos climáticos sazonais. O tipo de sistema adotado pela fazenda vai impactar diretamente no risco associado aos eventos climáticos, como seca ou uma temporada de chuvas muito extensa, por exemplo, vários dias seguidos chovendo. Nesse caso, os sistemas com maior dependência de pastagem, como 1 e 2, eles são mais suscetíveis do que os sistemas com maior uso de alimentos vindos de fora. Nesse caso, então, diferentemente do primeiro ponto, que é o conhecimento de nutrição, o manejo de pastagem ele requer uma alta habilidade, uma alta capacidade nos sistemas 1 e 2, no sistema 3 menos e menos ainda nos sistemas 4 e 5. Não quer dizer que o pasto precisa ser negligenciado, porque afinal de contas, muito mais barato produzir pasto do que comprar alimentos de fora. A terceira habilidade é a compra estratégica de alimentos. Quanto maior foi a dependência de alimentos vindo de fora, maior deve ser a atenção nesse quesito, porque o impacto no custo será diretamente proporcional à quantidade usada. E, por exemplo, qualquer economia nesse aspecto vai fazer uma grande diferença. Tá, tudo bem. Vamos citar, por exemplo, eu consigo uma economia de 1 centavo por quilo de um determinado alimento, eu tenho um rebanho de 300 vacas e essas vacas consomem 4 quilos desse alimento por dia. 300 vezes 4, 1.200 quilos. Tá, 1.200 quilos, se eu economizar 1 centavo por dia, são $12 de economia por dia. No final de uma lactação de 300 dias, 3.600 dólares. Você vai falar, não é tanta coisa assim.
Tá, mas isso aí eu peguei um exemplo hipotético aqui, uma conta de um valor bem baixo, só para ter uma noção. E também nada, nada é avaliado de forma isolada, né? Tem toda uma avaliação é, complexa da atividade leiteira, porque não é uma atividade simples, é uma atividade que envolve diversos fatores e uma economia de um lado, de outro, melhor utilização por outro aspecto, tudo isso vai garantindo um maior sucesso na atividade. A quarta habilidade é o gerenciamento de custos marginais. Não basta apenas comprar e estocar alimentos, a gente precisa também minimizar o desperdício no armazenamento e no fornecimento e saber a hora certa de comprar. Nesse caso, quanto mais dependente de alimentos importados, maior atenção necessária a esse aspecto. Portanto, quanto melhor for o aproveitamento da pastagem e da silagem feita do excedente dessa pastagem, maior eficiência nesse quesito. Mesmo que num sistema em que seja feito um alto uso de alimentos externos, porque, como eu havia falado antes, produzir pasta é mais barato que comprar alimentos de fora. A quinta habilidade, gerenciamento do armazenamento e fornecimento da alimentação aos animais. Parece até redundante com o tópico anterior, com a habilidade anterior, mas é uma derivação dela. Assim como eu já havia falado sobre esse aspecto, né, ela é importante ser considerada. Uma fazenda que, por exemplo, tenha um fornecimento de silagem aos animais, geralmente faz numa pista de alimentação. Inclusive, editor, se tiver como, coloca aqui no vídeo aqui uma imagem de uma pista de alimentação. A questão de tratar dos animais numa pista, né, num coxo, isso aí vai envolver deslocamento, você tem que tirar a vaca lá do piquete para trazer até a pista de trato. Isso gera um maior risco de problema de casco, porque é um ambiente concretado, além da dependência de maquinário, né? Para fornecer isso, precisa de um vagão acoplado a um trator. E aí esse vagão estraga e demora mais do que o tempo que ele poderia ficar lá para arrumar. Por exemplo, eu tenho o trato diariamente, só que aí o vagão terá que ficar 2 dias parado. E aí, vai tratar como? Fica complicado. Além de que envolve também a necessidade de estrutura para armazenar alimentação, um treinamento de equipe, porque está lidando ali com um maquinário, né? Tem todo um risco envolvido na operação de máquina. A sexta habilidade são anotações sobre demanda, suprimento e uso dos alimentos. E à medida que se intensifica o uso de alimentos importados, se faz mais importante documentar o histórico desses itens, que afinal, tão importante quanto saber a quantidade a se utilizar, é também saber quando utilizar. De certa forma, está interligado aos itens citados anteriormente. Que, por exemplo, possuindo um histórico de anos anteriores, eu consigo saber a época de maior uso de um determinado alimento e com isso eu consigo organizar uma compra estratégica na qual seja possível uma boa negociação, tanto na questão de preço quanto de prazo. E além disso, por ter um histórico de crescimento da pastagem, por exemplo, principalmente no sistema 1 ou sistema 2, que eles são mais focados nesse ponto, eu consigo saber a melhor época para poder reservar uma parte para ensilar, a época que a produção já começa a diminuir. Com isso, seria interessante eu fazer um teste para no rebanho, para tirar as vacas vazias e diminuir a quantidade de vaca ali, para a pastagem dar conta de sustentar todo aquele gado ali comendo. E eu também consigo, com um histórico de crescimento, saber a época que o capim já não vai dar conta, mesmo das vacas em lactação, para entrar com fornecimento de alimentação extra, por exemplo, uma silagem. Tão importante quanto saber o que fazer é possuir as ferramentas para tomar de decisão, e um histórico bem feito é uma dessas ferramentas. A sétima habilidade é o treinamento de equipe. Treinar para desenvolvimento das habilidades adequadas à realidade da fazenda, uma vez que para cada tipo de sistema, o nível das habilidades citadas anteriormente é necessário. A equipe precisa estar alinhada com o nível e o objetivo da fazenda. Como eu falei lá na primeira habilidade, que é o conhecimento de nutrição,
Eu tenho que ter uma equipe que saiba a respeito de nutrição muito bem no sistema 5 e no sistema 1 ou 2, eles podem ser um pouco mais leigos nesse ponto. Essa habilidade, né, de treinamento de equipe, ela é de alta importância para qualquer fazenda, isso é fato. Embora numa fazenda de alto desembolso, numa fazenda sistema 4 ou 5, ela tem um peso bem maior do que numa fazenda sistema 1 ou 2. A oitava habilidade é uma comunicação com fornecedores e prestadores de serviço. Afinal, a administração de uma fazenda, ela necessita de atenção ao que ocorre da porteira para dentro, porém, alguns componentes externos também fazem parte disso. E a comunicação com fornecedores, ela garante uma vantagem em negociações, tanto na questão de custo quanto na questão de disponibilidade. E com os prestadores de serviço, uma comunicação prévia, ela me ajuda na previsibilidade, porque eu conversando com antecedência, tenho maior chance de agendar uma vaga na agenda do parceiro ali, para poder de repente fazer uma silagem, ou algum outro serviço que precisa ser feito num momento adequado, no momento certo. Não pode passar da hora. E além disso, é importante saber obter uma vantagem de um fornecedor com quem já se tem uma fidelidade. Por exemplo, negociando uma commodity, uma negociação de diesel. Uma negociação de desconto ao chegar para o fornecedor do qual já se tem uma fidelidade, apresentar a ele um orçamento de um outro fornecedor que garante um preço mais baixo e de repente ali pedir um desconto, garantir um prazo melhor, algo em troca dessa fidelidade, né? A fidelidade ela não pode sair de graça. Por último, mas não menos importante, temos a questão da assistência e aconselhamento. Além dos contatos citados anteriormente, né, com os fornecedores e prestadores de serviço, essa é uma rede de comunicação importante. Devido à complexidade em conduzir uma fazenda de produção de leite, muitas vezes se faz necessária a ajuda de consultores, de fazendeiros mais experientes. Afinal, nenhum de nós nasce sabendo tudo e nem sabemos tudo. Estamos aprendendo ao longo da vida, mas aprende e morre sem saber, né? Essa é a lei da vida, né? Assistência técnica não é um luxo, é necessidade. Por vezes, devido à rotina, aos costumes, a gente não consegue enxergar um problema ali na nossa frente ou nem mesmo encontrar uma solução para um problema que se apresentou e foi identificado. Muitas vezes, com uma visita de um consultor, isso aí já pode ser solucionado. Só que não quer dizer que a consultoria seja só para esse sentido, né, de casos pontuais. Também é válida para a questão de um acompanhamento, para a implantação de melhorias. Então, vamos recapitular o vídeo. Temos 5 sistemas de produção, eles variam desde sistemas que só usa pastagem e a forragem conservada a partir dessa pastagem produzida na própria fazenda, né, o sistema 1, e a gente tem fazendas com grande dependência de fornecedores de alimentos externos, que são fazendas no nível 5, sistema 5. Nesse caso, além de grande dependência pela quantidade, né, pelo volume, tem também pela variedade. O orçamento dessas fazendas ele será diretamente proporcional a esses níveis. A fazenda de nível 1 e 2 são de baixo desembolso, fazenda nível 3 médio desembolso, fazendas nível sistema 4 e 5 são de alto desembolso. Quer dizer que o lucro seja proporcional? Depende. Vamos recapitular também as habilidades importantes para um bom gerenciamento alimentar do rebanho, né? Conhecimento em nutrição, manejo de pastagem, compra estratégica de alimentos, gerenciamento de custos marginais, gerenciamento do armazenamento e fornecimento de alimentação aos animais, anotações sobre demanda, suprimento e uso dos alimentos, treinamento de equipe, comunicação com fornecedores e prestadores de serviço, assistência e aconselhamento. Juntando todos esses itens, podemos dizer que gerenciar a alimentação de um rebanho leiteiro passa pelo aperfeiçoamento próprio e também do restante da equipe, passa por organização e comunicação. Se dá para resumir de uma forma, seriam esses 3 pilares, né? Esses 3 aspectos: aperfeiçoamento, organização e comunicação. Então é isso, gente. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo.
Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, seja ela a respeito de produção de leite na Nova Zelândia, no Brasil, a respeito desse ponto que eu falei, alimentação ou qualquer outro aspecto, vamos interagir aqui nos comentários. Deixa aí uma palavra de agradecimento também, enfim, qualquer coisa. Deixa um like aí também, caso tenha gostado. Se inscreva no canal, eu vou colocar aqui do lado um botão aqui, um ícone para você poder se inscrever. Aqui em cima eu vou deixar uma sugestão de vídeo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu!